Agora nós vamos falar sobre a perseverança dos santos. Então, os pontos abordados anteriormente concorrem a demonstrar que a salvação é um ato soberano de Deus. Portanto, somos chamados, justificados e glorificados. Não há como se perder. Romanos, capítulo 8, versículo 30. A doutrina da perseverança dos santos nos leva a algo mais profundo do que uma visão superficial das Escrituras. À primeira vista, podemos imaginar que o crente não tem responsabilidade após a conversão. Haja vista que a salvação é um ato soberano de Deus, sem participação humana. Então, uma vez salvo, o crente pode viver a vida que quiser, sem nenhuma adequação ao senhorio de Cristo. A Bíblia não ensina isso. Jesus deixou bem claro na parábola do semeador, Mateus, capítulo 13, dos versículos 1 a 23, Marcos, capítulo 4, dos versículos 1 ao 20, Lucas, capítulo 8, dos versículos 4 ao 15, que pode existir um falso início na fé cristã. Por isso, que em 1 Coríntios 15, do 1 e 2, Paulo deixa claro a questão da perseverança na fé. Existe um crer hipócrita, como visto nos evangelhos e denunciado por Jesus várias vezes sobre os escribas e fariseus. Por exemplo, e obviamente, nos dias de hoje, acontece também a mesma coisa. A questão é se a conversão gerou eficazmente um amor genuíno na glória de Deus, em Cristo Jesus, e aversão ao pecado. Ou a conversão foi aparente, sem eficácia, portanto, por outros motivos, que não a glória de Cristo. Então, nesse caso, não foi conversão. Esse entendimento não significa que o crente jamais passará por tribulação. Também não significa que o crente pode perder a salvação. O entendimento correto da perseverança é que aqui na terra o crente jamais chegará a um estágio de sua vida, passe pela circunstância que for, que abandonará o Senhor Jesus Cristo. Se ocorrer, apenas estará evidenciando, ou evidenciado, que esse pecador nunca foi convertido. Caso de Judas Iscariotes e de Esaú. Por exemplo, aquele que persevera o faz pela ação contínua daquele que o sustenta. O próprio Deus, é o próprio Deus que nos sustenta. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. O Senhor Jesus conhece nossa estrutura. Sabe que jamais seremos perfeitos aqui nessa vida terrena. Por isso, pedimos perdão diariamente, pois mesmo os regenerados, ainda temos a natureza do pecado em nós, o que nos leva a sermos perseverantes no combate do pecado. Pois agora temos a graça de Deus para nos equiparmos, como a armadura que é dada por Ele, para combatermos o pecado e as ciladas demoníacas. Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 ao 20. Um dos pontos relevantes na perseverança é a obediência aos mandamentos do Senhor. Jesus disse que aquele que o ama faz a vontade do Pai. 1 João, capítulo 2, dos versículos 3 a 6. Também no 3, do 4 ao 10. Também o versículo 14, também no capítulo 4, o versículo 20. Neste ponto, devemos ter o entendimento correto, para não nos desviarmos para o radicalismo do perfeccionismo. Porque o próprio apóstolo João nos orienta a entendermos que temos pecado e precisamos confessar. Em 1 João, capítulo 1, os versículos 8 e 9. Todavia, não devemos pecar. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Mas se pecarmos, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. O entendimento aqui está em que não somos perfeitos aqui neste mundo. Deus nos manterá combatendo o pecado através da perseverança na fé. Nunca seremos amigos do pecado, no entanto, amigos eternos de Jesus Cristo. Outro ponto que não pode passar despercebido nessa doutrina é as obras que Deus preparou para os seus. Pelo seu eterno e soberano amor, Ele nos sustenta. Efésios capítulo 2, versículo 10. Deus fez uma aliança eterna com seus filhos. Jeremias 32, 40. Que é confirmada no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro,
em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, e por Judas, servo de Jesus Cristo, na epístola de Judas 24 e 25, versículos 24 e 25. Nossa caminhada cristã exige esforço de nossa parte, no que tange ao zelo, compromisso, diligência e amor a Deus. Por meio da graça divina, crescemos na fé. Desta forma, matamos o pecado em nossos corações, que ainda são propensos à carne, e confirmamos o nosso chamado à eleição. Chamado e eleição. A caminhada cristã é sustentada por Deus, como já vimos. No entanto, o Senhor determinou que lutássemos em união com os irmãos, isto é, a igreja, a união dos crentes, o corpo de Cristo. Essa parceria deve nos fortalecer, embora tenhamos que suportar muitas coisas, mas é através delas que crescemos na fé e confirmamos a salvação. Bem, irmãos, aqui terminamos essa série de estudos. Sabemos que apenas sobrevoamos esse assunto tão vasto e profundo, pedindo a Deus para que abençoe ricamente todos aqueles que estudam a sua palavra e meditam nela dia e noite. Então vou deixar aqui um versículo para finalizar, que está em Efésios capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Amém.